Agora, Beraldo, eu queria aproveitar justamente o fato de você morar nos Estados Unidos e identificar qual foi a reação, como tem sido a reação dos trumpistas ao que eles têm chamado de perseguição a Donald Trump. Se você entende que esse processo que nós estamos identificando tende a respingar, prejudicar e diminuir a força da direita no Brasil, ou você acha que, na verdade, é o contrário? Acaba impulsionando. Olha, Caniato, eu tenho uma visão diferente dessa descrita pelo Zé, porque a gente, naturalmente, a população brasileira, ela não é politicamente engajada, ao contrário, foi feito um esforço desde o final do regime militar para que a população fosse se tornando alienada, né? Eu tive aula de educação moral e cívica, isso acabou. Você sai da faculdade, não sabe o que faz um vereador, não sabe diferenciar um deputado estadual de um senador, a diferença de obrigações entre o governador e o prefeito, é tudo uma confusão. E a gente vê esse tipo de manifestação, muitas vezes, de pessoas que deveriam saber, né, que em tese são mais estudadas, engajadas, etc., e às vezes dão declarações completamente estapafúrdias sobre o funcionamento do sistema democrático brasileiro. Isso é muito ruim, isso é muito negativo para o Brasil. Agora, a gente tem, nesses últimos tempos, um acirramento da temperatura eleitoral que, mesmo sem conhecer profundamente, levou uma massa de pessoas a, pelo menos, terem lado na discussão. Então, eu defendo este lado. Por quê? Se você fizer 3 porquês ali, perguntar 3 vezes, porque ela não vai saber responder, mas ela defende com unhas e dentes aquele que representa um determinado campo político. Na minha opinião, isso já é um avanço, porque as pessoas pelo menos saíram da inércia e tomaram alguma posição. Isso talvez venha, né? A esquerda teve sempre isso mais forte, sobre trabalhar melhor isso, até porque trabalha isso há mais tempo, e a direita começou esse processo de engajamento político lá em 2014, 2015, nas manifestações foram crescendo, tomando conta do Brasil, e aí a gente está nessa situação. Mas, entre eleições, há sempre um vale. As pessoas estão cuidando da vida delas, as pessoas não vão acordar e vão dormir num dia qualquer do ano de 2024, ainda meses longe das eleições municipais e anos longe das eleições federais, elas não vão dormir pensando em Lula ou em Bolsonaro, elas estão pensando na conta para pagar, no emprego que ela está arriscada de perder, no filho que está nascendo, na filha que foi para a faculdade, são preocupações cotidianas. Então, por isso, dá a impressão de que esses movimentos baixam a temperatura, mas eu tenho a percepção de que quando nos aproximarmos das eleições, essa temperatura volta a subir, até porque a vida das pessoas está muito difícil. Mas há uma diferença, Renato, você me perguntou sobre os Estados Unidos, há uma diferença importante sobre a figura de Donald Trump com a figura de Jair Bolsonaro. Donald Trump saiu da presidência e manteve-se a si próprio como uma figura muito influente, apesar do partido. Ele com seus negócios, enfim, ele um bilionário já há muitos anos, então ele tem coisas com que se preocupar e tem dinheiro, tem gasolina no tanque para queimar na estrada política. E todo o processo de atacá-lo começou servindo para fortalecê-lo. Havia uma leitura do Partido Democrata de que seria mais fácil Biden vencer Trump nas eleições desse ano. Só que as decisões tomadas contra Trump estão sendo tão estapafúrdias que já há uma percepção de que não é possível. É claro, ele está sendo claramente perseguido. Que é diferente da situação de Jair Bolsonaro no sentido de que Jair Bolsonaro saiu da presidência, sim, foi para o PL, montou uma estrutura no PL lá, né? Então ele não pôde nem determinar quem ele vai apoiar na cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil. Está aí para apoiar Ricardo Nunes, que a essa altura nem quer mais o apoio de Jair Bolsonaro, porque está vendo essa água suja passar, que ele quer distância. E ainda tem essas questões todas, essas investigações, notícias e tal. Teve reunião, teve filmagem da reunião, teve áudio, teve troca de mensagem, queria dar um golpe, não queria dar um golpe.
E aí era um golpe de diário oficial, que obviamente seria derrubado pelo Supremo. Então é uma coisa meio mambembe, assim, se tudo é verdade, me parece muito mambembe. E isso não dá ao Jair Bolsonaro a mesma condição de reação de Donald Trump. Essa é a minha percepção hoje. Talvez isso mude até 2026.